Em maio de 2024, Andrew Huberman, o mestre da neurociência, trouxe ao seu podcast o Dr. James Hollis, um guru da psicologia junguiana, autor de 17 livros que exploram a alma humana. Durante quase 2 horas, eles revelaram algo que Jung já tinha mapeado há 100 anos e que a neurociência agora confirma com provas inquestionáveis. Pessoas com muita empatia atraem de forma quase mágica pessoas que secretamente odeiam a luz que elas carregam. Isso não é coincidência. É um mecanismo psicológico e neurobiológico tão preciso que pode ser medido através de exames de ressonância magnética. Se você já se perguntou, por que quanto mais você evolui espiritualmente, mais encontra resistência disfarçada de amizade, os próximos minutos vão revelar a verdade que a academia tenta esconder. Existe um conceito que Jung chamou de projeção da sombra. A sombra, para Jung, é tudo aquilo que você nega em si mesmo. Suas partes não desenvolvidas, suas capacidades reprimidas, seus talentos sufocados. E aqui está o problema. Quando você, como um empático, desenvolve essas capacidades, quando você brilha, quando você acessa sua luz interior genuína, você se torna um espelho vivo para aqueles que enterraram as próprias. Você não está fazendo nada de errado. Você simplesmente está sendo o que eles não tiveram coragem de ser. E isso gera uma inveja tão profunda que nem eles mesmos admitem sentir. No episódio com Hollis, Huberman fez uma pergunta direta. Como reconhecemos a sombra nos outros? Hollis respondeu algo devastador. Você reconhece pela intensidade emocional desproporcional. Quando alguém reage com hostilidade excessiva à sua conquista, à sua paz, à sua evolução, não é sobre você. É sobre a sombra deles, que você está ativando sem querer. E a neurociência prova isso. Em agosto de 2024, Huberman recebeu Bill Eddy, especialista em pessoas de alto conflito, incluindo narcisistas. Eddy revelou que narcisistas têm um déficit neurobiológico de empatia. Seus neurônios espelho, as células cerebrais responsáveis por sentir o que o outro sente, são menos ativos. Enquanto isso, empáticos têm neurônios espelho hiperresponsivos. Vocês são opostos neurológicos e quando se encontram, a dinâmica é previsível. Você sente demais, eles sentem de menos. Você ilumina, eles projetam. Jung disse algo que parece cruel à primeira vista, mas é libertador quando você entende. Ele disse que a nossa capacidade para inveja, para agressão, para destrutividade, faz parte da sombra de todos nós. Ninguém está livre disso, mas pessoas conscientes reconhecem essas tendências em si mesmas e as integram. Pessoas inconscientes projetam essas tendências em quem está brilhando. E aí começa o ataque disfarçado. Você já teve um amigo que elogiava você, mas sempre com uma pontada, que celebrava suas vitórias, mas logo mudava de assunto, que dizia te apoiar, mas nunca estava disponível quando você precisava, que minimizava seu sofrimento dizendo que outras pessoas têm pior. Isso não é amizade. É projeção da sombra disfarçada de proximidade. Hollis disse no podcast que típicos problemas da sombra incluem nossa capacidade para ciúme, inveja, agressão e ganância. E a única forma de lidar com esses aspectos é trazendo eles à consciência. Mas a maioria das pessoas não faz isso. É mais fácil projetar em você. Você vira o alvo, porque você está visível, porque você está ativo, porque você está vivo de uma forma que eles não estão. Agora vem a parte perturbadora. Huberman explica que o sistema de neurônios espelho não é apenas sobre empatia.
Ele também regula a comparação social. Quando uma pessoa com déficit de empatia, como um narcisista, vê alguém com capacidades emocionais superiores, o cérebro deles registra isso como uma ameaça à própria identidade. E a resposta neurobiológica não é admiração, é ressentimento inconsciente. Um estudo que Huberman mencionou em outros episódios sobre neurônios espelho mostra que pessoas com alta empatia ativam áreas cerebrais associadas ao prazer ao ver alguém feliz. Narcisistas, por outro lado, ativam áreas associadas à dor. Eles literalmente sentem dor ao ver você feliz. Isso não é exagero poético. É ativação da ínsula anterior esquerda, região do cérebro ligada ao desconforto físico e emocional. Jung chamava isso de veneno da inveja. Ele dizia que a inveja é uma das emoções mais destrutivas, porque ela não pode ser satisfeita. Quando alguém inveja sua luz, não existe quantidade de validação que você possa dar para apaziguar isso. Porque o problema não é o que você tem ou o que você faz. O problema é o que eles não desenvolveram em si mesmos. E aqui está o mecanismo completo. Você, como empático, tem neurônios espelho hiperativos. Isso significa que você sente profundamente as emoções das pessoas ao seu redor. Você literalmente absorve estados emocionais. Quando você encontra alguém com sombra não integrada, você sente a dissonância deles. E por ser empático, você tenta ajudar, você tenta iluminar, você tenta mostrar o caminho. Mas o que acontece? Eles projetam ainda mais, porque a sua tentativa de ajuda se torna um lembrete doloroso do que eles não estão fazendo por si mesmos. Huberman disse algo crucial no episódio com Hollis. Ele perguntou: qual é a maior resistência que as pessoas têm ao fazer o trabalho interno? Ao encarar a sombra? Hollis respondeu: medo. Medo de que quando olharem para dentro, vão descobrir que são terríveis, que são indignas, que são vazias, e então preferem projetar essas sensações em você. Você vira o terrível. Você vira o vazio. Você vira o problema. Jung foi ainda mais fundo. Ele disse que quando uma pessoa consegue olhar para sua própria sombra e reconhecê-la, ela agora tem um grande problema, porque não pode mais culpar os outros pelo que dá errado na vida dela. E isso, para a maioria das pessoas, é insuportável. É mais fácil continuar culpando você. Você percebe o padrão? Empáticos atraem projetores de sombra porque vocês são o alvo perfeito, vocês são visíveis. Vocês são emocionalmente responsivos, vocês tentam entender, vocês dão o benefício da dúvida, e enquanto você está tentando iluminar, eles estão usando sua luz para confirmar a própria escuridão autoimposta. Tem uma frase que Hollis disse no podcast que é devastadora na sua simplicidade. A projeção é um mecanismo de defesa onde indivíduos atribuem pensamentos, sentimentos ou qualidades inaceitáveis aos outros. Isso ajuda as pessoas a evitarem reconhecer essas características dentro de si mesmas e a se distanciarem de aspectos desconfortáveis da própria personalidade. Traduzindo, quando alguém te critica por ser dramático, é porque eles reprimiram o próprio drama. Quando alguém te acusa de ser egoísta por cuidar de si mesmo, é porque eles nunca se permitiram cuidar de si. Quando alguém minimiza sua evolução espiritual, é porque eles desistiram da própria. Agora, por que isso não é ensinado abertamente? Por que a conexão entre Jung e Huberman é suavizada em círculos acadêmicos? Porque admitir isso cria um problema social enorme. Se você aceita que a projeção da sombra é real e neurobiologicamente verificável, você precisa admitir que grande parte das relações humanas são baseadas em projeções inconscientes.
você precisa admitir que muitas pessoas não te amam pelo que você é, mas te odeiam pelo que você representa para a sombra delas. E tem mais. Se você aceita que narcisistas têm déficits neurobiológicos de empatia, você desarma toda aquela narrativa de que todos podem mudar se tentarem. Alguns não podem, não porque são maus, mas porque seus cérebros, literalmente, não processam empatia da mesma forma. E para um empático, com neurônios espelho hiperativos, essa verdade é dolorosa, porque você quer acreditar que todo mundo pode despertar. Carl Jung sabia disso. Por isso ele disse que a maior carga psicológica que uma pessoa pode carregar é viver uma vida não vivida. E quando você, como empático, vive plenamente, quando você integra sua sombra, quando você brilha, você se torna um lembrete ambulante daquela carga. Para quem escolheu não viver, James Hollis explicou que quando você traz a sombra à consciência e a integra, você deixa de precisar de bodes expiatórios externos. Você assume responsabilidade total pela sua vida psíquica. Mas para fazer isso, você precisa de coragem brutal. Coragem para admitir que você tem capacidade para inveja, para mesquinhez, para crueldade. E quando você admite isso e integra, você para de projetar. Você para de usar outros como espelhos distorcidos. Mas a maioria não faz isso. É mais fácil continuar no modo automático. E o modo automático da sombra não integrada é encontrar alguém que está brilhando e tentar apagar a luz dessa pessoa, não de forma óbvia, mas de forma sutil, comentários passivo-agressivos, falta de apoio em momentos cruciais, celebração superficial, seguida de distanciamento emocional. Andrew Huberman, no episódio sobre neurônios espelho, explicou que quando você vê alguém fazendo algo, seus neurônios espelho simulam internamente essa ação. É como se você estivesse fazendo também. Para empáticos, essa simulação é intensa. Mas quando um empático vê alguém sofrendo, os neurônios espelho criam sofrimento interno também. E aí você tenta aliviar, você tenta ajudar. Mas quando você está lidando com alguém que projeta a sombra, sua tentativa de ajudar é interpretada como arrogância, porque você está mostrando que é possível fazer o que eles não estão fazendo. Você está provando que a mudança é possível, e isso é uma ameaça existencial para o ego deles. Carl Jung dizia que o ego tem mecanismos de defesa muito sofisticados para evitar a transformação, e a projeção é um dos mais eficazes. Porque enquanto você está projetando, você não precisa mudar. Você pode continuar sendo quem sempre foi, mas agora com a justificativa de que o problema está lá fora. E você, como empático, cai nessa armadilha. Você internaliza a projeção. Você começa a duvidar de si mesmo. Será que eu sou dramático demais? Será que eu sou egoísta por priorizar meu bem-estar? Será que eu sou arrogante por celebrar minhas conquistas? Não. Você está sendo usado como tela de projeção. James Hollis disse algo poderoso. Ele disse que você tem que aprender a diferenciar entre culpa real, que vem de transgressões éticas genuínas, e culpa projetada, que vem de outras pessoas tentando fazer você carregar a sombra delas. Empáticos são especialmente vulneráveis a isso, porque seus neurônios espelho fazem vocês sentirem culpa empática, mesmo quando não fizeram nada errado. Agora, como sair desse ciclo? Como parar de atrair projetores de sombra? Carl Jung e Andrew Huberman, cada um à sua maneira, apontam para a mesma solução, integração da própria sombra. Carl Jung dizia que até você tornar o inconsciente consciente, ele vai dirigir sua vida, e você vai chamar isso de destino.
empáticos que não integraram a própria sombra. Atraem projetores, porque ainda estão operando a partir de padrões inconscientes. Você acredita que precisa ser sempre disponível. Você acredita que precisa provar seu valor, sendo útil. Você acredita que amor significa autossacrifício infinito. Essas crenças vêm da sua sombra não integrada. A parte de você que foi condicionada a ser o curador, o salvador, o disponível emocional. Mas quando você integra essa parte e reconhece que ela é uma estratégia de sobrevivência, não uma identidade, você para de operar a partir desse lugar. Você para de atrair pessoas que precisam de salvadores, porque você para de se oferecer nesse papel. Andrew Huberman explica isso neurologicamente. Quando você muda padrões comportamentais consistentemente, você reescreve circuitos neurais através de neuroplasticidade. Se você sempre respondeu disponível quando alguém te chamava, seus circuitos cerebrais associam proximidade com disponibilidade imediata. Mas se você começa a estabelecer limites, a dizer não, a priorizar seu próprio bem-estar, você cria novos circuitos, e isso muda quem você atrai, porque pessoas que operam pela projeção da sombra procuram alvos previsíveis. Elas procuram quem vai absorver, quem vai tentar entender, quem vai dar chances infinitas. Quando você para de ser esse alvo, elas vão para outro lugar. Mas calma, porque o que vou revelar agora é o protocolo que une a psicologia profunda de Carl Jung com a neurociência de Andrew Huberman e que pode te libertar desse ciclo de atração magnética de projetores de sombra. James Hollis explicou que o trabalho com a sombra não é sobre se tornar perfeito, é sobre se tornar inteiro. Holiness, ele disse, é a integração de opostos. Você não elimina a capacidade para inveja, para raiva, para egoísmo. Você reconhece que essas capacidades existem e as traz para a consciência, e aí você escolhe conscientemente como e quando usar essas energias. Andrew Huberman adicionou a essa visão uma dimensão prática. Ele perguntou a James Hollis: como alguém faz esse trabalho interno? James Hollis respondeu com algo simples, mas revolucionário: diário reflexivo, diário, toda noite, antes de dormir. Você escreve 3 perguntas. Onde hoje eu projetei em alguém algo que é meu? Onde hoje eu evitei responsabilidade emocional? Onde hoje eu vivi a partir do meu verdadeiro self e não da persona que construí para agradar? Isso parece simples demais para funcionar, mas neurologicamente, o que você está fazendo é ativando o córtex pré-frontal, a área do cérebro responsável por autorreflexão e regulação emocional. Quando você escreve à mão, você ativa regiões motoras que fortalecem a consolidação de memória. Quando você faz isso consistentemente, todas as noites, você cria um loop de feedback que torna inconsciente em consciente. Andrew Huberman tem um protocolo sobre isso, que ele chama de reflexão deliberada. Reservar 10 minutos antes de dormir para processar o dia, sem tela, sem distração, apenas você, um caderno e 3 perguntas profundas. Ele fez isso durante anos. E ele diz que mudou completamente a forma como ele processa relações interpessoais. Mas tem uma parte do protocolo que é ainda mais poderosa. Carl Jung chamava isso de confronto com a sombra. Andrew Huberman chama de exposição controlada ao desconforto emocional. Ambos estão falando da mesma coisa. Você precisa se colocar conscientemente em situações onde seus padrões inconscientes vão ser ativados e então observar sem reagir. Por exemplo,
Você sabe que tende a se tornar hipervigilante emocionalmente quando alguém te critica. Seu padrão é imediatamente tentar entender a perspectiva da outra pessoa e se ajustar. Esse é seu padrão de empático, não integrado. O protocolo é: da próxima vez que alguém te criticar, você não responde imediatamente. Você respira, você observa a sensação no seu corpo, você nomeia internamente o que está sentindo. Ansiedade no peito, necessidade de explicar, impulso de apaziguar. E então, você escolhe conscientemente não agir a partir desse padrão. Você diz algo simples: vou pensar sobre isso, ou até mesmo discordo, sem explicação, sem justificativa, sem tentar fazer a outra pessoa se sentir melhor com a sua resposta. Isso é integração da sombra em ação, porque você está trazendo para a consciência o padrão automático de autossacrifício emocional que te torna alvo de projetores, e você está escolhendo diferente. Neurologicamente, o que acontece é fascinante. Huberman explica que quando você quebra um padrão comportamental estabelecido, você cria desconforto temporário nas redes neurais que sustentam esse padrão. Mas se você tolera o desconforto, sem voltar ao padrão antigo, você força o cérebro a criar novas conexões. Isso é neuroplasticidade direcionada. É como construir uma nova ponte no cérebro. E aqui está o paralelo perfeito com Jung. Jung dizia que a transformação psicológica é sempre acompanhada por ansiedade. Porque você está matando uma versão antiga de si mesmo para nascer uma nova. E o ego resiste a isso com todas as forças. Ele prefere a familiaridade do sofrimento conhecido do que a incerteza da transformação desconhecida. É como um bicho preguiça agarrado ao galho, com medo de voar. Mas quando você usa o protocolo conjunto, quando você combina a reflexão junguiana com a neuroplasticidade de Huberman, você tem uma ferramenta completa, todas as noites. Diário reflexivo, identificando projeções e padrões. Durante o dia, exposição deliberada às situações que ativam seus padrões, mas escolhendo responder diferente, como um artesão moldando o barro da sua própria mente. Tem um terceiro elemento que James Hollis mencionou e que Andrew Huberman já havia falado em outros episódios: comunidade consciente. Jung criou grupos de análise onde pessoas faziam trabalho de sombra coletivamente. Porque quando você testemunha alguém, reconhecendo a própria sombra com coragem, você se sente permissão para fazer o mesmo. E quando você está rodeado de pessoas que estão integrando, não projetando, você para de atrair projetores. Huberman chama isso de moldagem social do comportamento neural. Seu cérebro adapta padrões baseado em quem você passa mais tempo. Se você está sempre com pessoas que projetam, que culpam, que evitam responsabilidade, seus neurônios espelho vão mimetizar essas tendências. Mas se você está com pessoas que fazem trabalho interno, que reconhecem padrões, que integram sombra, você naturalmente começa a fazer o mesmo. É como uma roda que gira junto com as outras. Carl Jung diz que a individuação, o processo de se tornar quem você realmente é, nunca é feito sozinho. É sempre em relação, mas tem que ser em relação com pessoas que estão no mesmo caminho. Não com pessoas que querem usar você como tela de projeção. É como remar um barco, todos na mesma direção. E aqui vem uma revelação que pode ser difícil de ouvir. Se você está constantemente atraindo pessoas que secretamente odeiam sua luz, a pergunta não é por que elas são assim. A pergunta é por que você continua disponível para receber essas projeções.
James Hollis disse no podcast que o maior insight que alguém pode ter é perceber que você está perpetuando os próprios padrões que te fazem sofrer, não porque você é masoquista, mas porque esses padrões são familiares. Eles foram como você sobreviveu na infância, ser o empático disponível, o curador, o compreensivo, te manteve seguro em algum momento, mas agora, na vida adulta, esses mesmos padrões te tornam vulnerável a projetores. É como usar uma roupa que já não te serve mais. Andrew Huberman explica isso em termos de condicionamento neural. Padrões que foram reforçados repetidamente durante os anos de desenvolvimento criam autopistas neurais. É muito mais fácil para o cérebro seguir a autopista do que criar um caminho novo. Então, mesmo quando você sabe racionalmente que deveria estabelecer limites, que deveria se afastar de projetores, que deveria priorizar seu bem-estar, você volta aos padrões antigos, porque neurologicamente é o caminho de menor resistência. É como um rio que sempre segue o mesmo leito, mas a boa notícia é que a neuroplasticidade permite criar novos caminhos. Não é rápido, não é fácil, mas é possível. Você precisa de repetição consistente do novo comportamento. James Hollis recomenda 90 dias de prática diária para começar a ver mudanças reais. Andrew Huberman diz que mudanças neuroplásticas significativas levam entre 60 e 90 dias de prática deliberada. É como aprender a andar de bicicleta, exige persistência. Então, o protocolo completo é 90 dias de diário reflexivo. Toda noite com 3 perguntas sobre projeção, responsabilidade emocional e autenticidade. 90 dias de exposição deliberada a situações que ativam padrões antigos, mas escolhendo responder de forma nova. 90 dias de se cercar intencionalmente de pessoas que fazem trabalho interno, não de pessoas que projetam. Parece muito? Mas a alternativa é continuar sendo alvo magnético para pessoas que odeiam secretamente sua luz pelo resto da vida. Carl Jung disse que não há iluminação ao imaginar figuras de luz, mas ao tornar consciente a escuridão. O trabalho é com a sua própria sombra primeiro. E quando você integra sua sombra, quando você para de operar a partir de padrões inconscientes, você automaticamente para de atrair quem opera pela projeção. Tem uma frase que James Hollis disse que resume tudo. A pergunta não é quem sou eu. A pergunta é quem eu preciso parar de ser para me tornar quem eu realmente sou. Para empáticos, a resposta é clara. Você precisa parar de ser o salvador disponível, o curador automático, o compreensivo infinito. Essas não são sua essência. São estratégias de sobrevivência que viraram identidade. É como uma máscara que grudou no rosto. Quando você solta essas estratégias, quando você integra a sombra que contém sua capacidade de dizer não, de priorizar seu bem-estar, de deixar pessoas carregarem as próprias cargas, você deixa de ser alvo, você se torna inteiro. E pessoas inteiras não atraem projetores, porque projetores procuram fragmentos, não totalidade. Você acabou de descobrir por que empáticos atraem pessoas que secretamente odeiam sua luz. Nos últimos minutos, você viu a conexão profunda entre a projeção da sombra de Carl Jung e os neurônios espelho de Andrew Huberman. Você entendeu que não é sobre você ser muito brilhante, é sobre eles não terem coragem de encarar a própria escuridão. Essa verdade foi validada por Dr. James Hollis no episódio de maio de 2024 do Huberman Lab, onde ele explicou exatamente como a inveja nasce da sombra não integrada. É como um espelho que reflete o que a pessoa não quer ver em si mesma.
Essa verdade foi confirmada por Marcelo Viana no episódio de agosto de 2024, onde ele revelou o déficit neurobiológico de empatia em narcisistas. E essa verdade está sendo silenciada pela academia, porque admitir isso significa admitir que grande parte das relações humanas são jogos inconscientes de projeção. Poucos canais têm a coragem de unir Carl Jung e Andrew Huberman dessa forma, porque quando você faz isso, você revela que protocolos sem profundidade psicológica são apenas curativos superficiais neurobiológicos. Você revela que neurociência sem sabedoria antiga é incompleta. E isso incomoda tanto os protocoleiros, que acham que tudo se resolve com luz solar e água gelada, quanto os místicos, que acham que neurociência é reducionista. Mas a verdade está na integração. Carl Jung desenhou o mapa da psique. Andrew Huberman está traduzindo para a linguagem neural. E quando você une ambos, você tem poder real de transformação. O superobrigado não é só apoio financeiro. É você dizendo que essa síntese precisa continuar sendo revelada, que você quer mais conexões entre psicologia profunda e neurociência moderna. Quando você clica naquele coração dourado, você financia a próxima revelação que a academia tenta esconder. Você não é um espectador passivo, você é um pesquisador da verdade. Faça parte de quem une sabedoria antiga com ciência moderna. Faça parte de quem tem coragem de encarar a sombra em vez de projetá-la. Agora, deixa eu te dar a revelação final, que muda tudo sobre como você vai ver suas relações daqui para frente. A razão mais profunda pela qual empáticos atraem projetores de sombra não é porque vocês são vítimas. É porque vocês ainda não completaram o processo de individuação. Carl Jung dizia que individuação é o processo de se tornar indivisível, singular, único. É você se tornando quem você realmente é, não quem te condicionaram a ser. E a maioria dos empáticos está presa na primeira metade do processo de individuação. Você desenvolveu sensibilidade emocional, compaixão, capacidade de sentir profundamente. Isso é maravilhoso. Mas você não desenvolveu a outra metade: discernimento, limites claros, capacidade de dizer não sem culpa, priorização saudável do próprio bem-estar. Essa segunda metade vive na sua sombra, porque te ensinaram que essas qualidades são egoístas, frias, insensíveis. Então você as reprimiu. E enquanto essas qualidades estiverem reprimidas, você vai continuar atraindo pessoas que vão explorar sua luz, porque você ainda não está completo. Você ainda é um fragmento, não uma totalidade. Andrew Huberman explica que o cérebro opera por economia de energia. Ele busca padrões que funcionaram no passado. E se no passado, ser o empático disponível te deu amor, validação, sensação de propósito, seu cérebro vai continuar buscando situações onde você pode repetir esse padrão, mesmo que essas situações agora te machuquem. Mas quando você integra a sombra, quando você traz à consciência sua capacidade de ser seletivo, de ser assertivo, de priorizar você quebra o padrão. E aí seu cérebro para de buscar situações de autossacrifício. Ele começa a buscar reciprocidade, mutualidade, equilíbrio. E pessoas que operam pela projeção odeiam equilíbrio, porque equilíbrio exige que elas façam o próprio trabalho interno. Exige que elas parem de usar você como depósito emocional. Exige que elas encarem a própria sombra. E a maioria não vai fazer isso. Então elas vão embora. E você vai finalmente atrair pessoas que estão no mesmo nível de integração que você. Carl Jung disse algo profundo que Andrew Huberman cita frequentemente. Quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro,
Desperta. Empáticos que continuam atraindo projetores, estão olhando para fora, tentando entender o outro, tentando curar o outro, tentando iluminar o outro. Mas o trabalho não é lá fora, é dentro. Quando você olha para dentro e enfrenta sua própria sombra. Quando você reconhece que você também tem capacidade para egoísmo saudável, para indiferença estratégica, para desapego necessário, você desperta. E no despertar, você para de ser alvo. Você se torna inteiro. E totalidade não atrai fragmentos. Totalidade atrai totalidade. Então a pergunta final é: você vai continuar sendo um fragmento disponível para a projeção? Ou você vai ter a coragem de se tornar inteiro? A escolha sempre foi sua. Carl Jung já mostrou o caminho. Andrew Huberman validou com neurociência. Agora é com você. Agora eu preciso saber uma coisa de você. Você percebeu que quanto mais cresce espiritualmente, mais certas pessoas secretamente ressentem você? Escreve nos comentários se você já identificou isso. E mais importante, conta qual foi o momento que você percebeu que estava sendo alvo de projeção da sombra, não de amor genuíno. Quanto mais específico você for. Mas você valida a experiência de outros empáticos que estão passando pela mesma dinâmica. E validação coletiva é o primeiro passo para quebrar padrões inconscientes. Carl Jung desenhou o mapa da psique. Andrew Huberman traduziu para GPS neural. Quando psicologia profunda encontra neurociência, o despertar é inevitável. Você não precisa escolher entre sabedoria antiga e ciência moderna. Você integra ambas. E na integração, você se torna inteiro. E pessoas inteiras não atraem projetores. Elas atraem outras pessoas inteiras. E isso muda tudo.